Sem dinheiro e sem esperança, ela vendia balas no semáforo, até que um carro de luxo parou e mudou seu destino para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O sol ainda não havia nascido quando Eliana acordou. Seus olhos cansados fitaram o teto descascado do pequeno apartamento no subúrbio. Ao seu lado, Pedro dormia tranquilamente, alheio às preocupações que tiravam o sono da mãe. Eliana levantou-se, com cuidado para não acordar o filho de 7 anos. Na cozinha, abriu a geladeira e a realidade a atingiu como um soco. Uma caixa de leite pela metade, meia dúzia de ovos e alguns legumes murchos. A despensa não estava melhor. Um pacote de arroz quase no fim e feijão suficiente para mais 2 dias. 5 meses sem emprego fixo haviam consumido suas economias. Desde que a lanchonete onde trabalhava fechou, Eliana tentava de tudo: faxinas esporádicas, trabalhos temporários, distribuição de panfletos. Nada duradouro aparecia apesar dos inúmeros currículos entregues. "Mãe, tem pão?" Pedro apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. "Tem sim, meu amor." Eliana sorriu, escondendo a preocupação. Tirou o último pão da embalagem e o partiu ao meio. "Vou fazer um chocolate quente para você." Enquanto Pedro comia, Eliana folheava as contas atrasadas. O aluguel estava em dia, graças ao auxílio que recebia, mas a conta de luz tinha o temido aviso de corte. Respirou fundo, tentando conter o desespero que crescia em seu peito. "Mãe, hoje é dia de levar lanche para a escola?" perguntou Pedro, inocentemente. Eliana sentiu um nó na garganta. "Não, filho, hoje você vai almoçar na escola, lembra?" Quando Pedro saiu para se arrumar, Eliana olhou para a pequena caixa de madeira sobre a geladeira, o último lugar onde guardava algum dinheiro. Dentro, encontrou apenas algumas moedas totalizando pouco mais de R$ 30. Sentou-se à mesa da cozinha e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se chorar silenciosamente. O som de batidas na porta a fez enxugar rapidamente as lágrimas. "Tá ali? Sou eu, Vera." Vera, sua vizinha e amiga de longa data, entrou com um sorriso caloroso que murchou ao notar os olhos vermelhos de Eliana. "O que foi, querida?" "Estou sem saída, Vera. O dinheiro acabou e não tem nada aparecendo." Eliana mostrou a despensa quase vazia. "Se continuar assim, não sei o que vou dar de comer para o Pedro na semana que vem." Vera sentou-se ao seu lado, segurando suas mãos. "Já tentou o auxílio emergencial?" "Já, mas disseram que vai demorar para analisar meu caso." Eliana suspirou. "E o Pedro está precisando de material escolar novo. Não posso falhar com ele." O silêncio pairou na pequena cozinha, quebrado apenas pelo barulho de Pedro escovando os dentes. "Sabe o que minha mãe fazia quando as coisas ficavam difíceis?" Vera perguntou pensativa. "Ela vendia cocadas na porta da fábrica. Fazia a noite toda e no outro dia voltava com dinheiro suficiente para a semana." Algo acendeu na memória. De Eliana, a imagem de sua avó na cozinha, mexendo uma panela de coco com açúcar, enquanto ela, ainda criança, esperava ansiosa para lamber a colher. "Balas de coco", murmurou Eliana quase para si mesma. "O quê?" "Minha avó fazia balas de coco. Todo mundo na vizinhança comprava. Até o..." Ela parou, recordando um rosto quase esquecido. "Até os vizinhos vinham buscar." Eliana levantou-se, subitamente uma energia renovada tomando conta de seu corpo. Pegou as moedas da caixa e as contou novamente. "Será que dá para comprar os ingredientes?" "Para balas de coco?" "Com certeza", Vera respondeu. "Coco, açúcar, leite condensado, não é caro." Pedro apareceu na porta, já vestido para a escola. "Mãe, estou pronto." "Ótimo, meu amor. Vou te levar para a escola e depois vou resolver nossa situação." Ao voltar do mercado, Eliana arrumou todos os ingredientes sobre a pequena bancada da cozinha. Tinha conseguido comprar 2 pacotes de coco ralado, açúcar, leite condensado e embalagens plásticas transparentes. O restante das moedas guardou para o transporte do dia seguinte. "Tem certeza que não quer que eu te ajude?" perguntou Vera, observando Eliana organizar a cozinha.
Tenho sim. Preciso fazer isso sozinha, como minha avó me ensinou. Eliana sorriu, pela primeira vez naquele dia sentindo-se capaz. Mas se puder ficar com o Pedro amanhã, já me ajuda demais. Claro que fico. Ele adora brincar com meus netos. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu, Eliana trabalhou como não fazia há tempos. Misturou os ingredientes cuidadosamente, lembrando-se dos gestos precisos de sua avó. O cheiro doce do coco invadiu o pequeno apartamento, trazendo memórias confortantes. Vai dar certo, repetia para si mesma, enquanto enrolava cada bala manualmente e as embrulhava em plástico transparente. Tem que dar certo. Quando terminou, já passava das 3 da manhã. Diante dela, 2 caixas de papelão forradas com guardanapos brancos guardavam cerca de 100 balas de coco. Cansada, mas satisfeita, Eliana finalmente se permitiu descansar. Na manhã seguinte, após deixar Pedro com Vera, Eliana vestiu a única calça jeans sem rasgos que possuía e uma blusa amarela simples. Prendeu os cabelos num rabo de cavalo, colocou as caixas de balas em uma sacola resistente e saiu de casa com determinação renovada. O dia começou difícil. As primeiras horas foram de rejeição. Pessoas apressadas que mal olhavam para o que ela oferecia, seguranças de lojas pedindo que se afastasse, olhares de desconfiança. Mas Eliana persistiu, movendo-se de um ponto a outro da cidade. Foi próximo ao almoço que as coisas começaram a mudar. Uma senhora provou uma bala e imediatamente comprou 5. Um grupo de estudantes levou 10. Um vendedor ambulante de água trocou 2 garrafas por 6 balas. São caseiras? Estão deliciosas, comentou uma mulher bem vestida que acabara de comprar um pacotinho com 3 balas. Receita da minha avó, respondeu Eliana, orgulhosa. Aos poucos, a primeira caixa se esvaziou. Eliana contou o dinheiro. Já tinha o suficiente para repor os ingredientes e ainda fazer uma pequena compra para casa. Mas não era o bastante. Precisava vender mais. Decidiu tentar um ponto mais movimentado, próximo a um cruzamento onde executivos e trabalhadores de escritórios circulavam. Posicionou-se estrategicamente ao lado do sinal de trânsito, abordando os motoristas quando o farol fechava. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, quando ela se aproximou de um carro preto luxuoso. Com seu jeito simpático, Eliana inclinou-se levemente em direção à janela. Boa tarde. Gostaria de experimentar uma deliciosa bala de coco caseira. Receita da minha avó fresquinha, feita hoje. O vidro escuro baixou lentamente, revelando um rosto que fez o coração de Eliana falhar uma batida. Olhos castanhos penetrantes, barba bem aparada, traços que, apesar dos anos, ela reconheceria em qualquer lugar. Eliana? A voz grave e surpresa confirmou sua suspeita. Eliana Souza? O mundo pareceu congelar naquele instante. Ali, dirigindo um carro que custava mais do que ela jamais ganharia em anos, estava Marcos Henrique, o menino que morava na casa ao lado da sua avó, com quem dividiu infância, segredos e as mesmas balas de coco que agora vendia. Marcos foi tudo o que conseguiu dizer, a caixa de balas tremendo levemente em suas mãos. O som de buzinas trouxe Eliana de volta à realidade. O farol havia aberto. Marcos acenou para que ela esperasse e manobrou rapidamente o carro para o acostamento. Não acredito que é você, disse ele, saindo do veículo com um sorriso largo. Vestia um terno cinza impecável, relógio de luxo no pulso e uma postura confiante que o tempo só havia aprimorado. Eliana sentiu-se subitamente consciente de sua aparência. O cabelo preso de qualquer jeito, a blusa amarela desbotada, as mãos ásperas de quem trabalhava duro, e instintivamente ajeitou a postura. Quanto tempo, não é? Respondeu tentando esconder o nervosismo. Acho que uns 15 anos? 17, para ser exato. Marcos a encarava com uma mistura de surpresa e admiração. Desde que me mudei do bairro, e você está... Ele olhou para a caixa de balas. Vendendo as balas da Dona Célia? O nome de sua avó na boca dele trouxe uma onda de nostalgia. Sim, a receita dela. Precisei diversificar minhas fontes de renda.
Tentou brincar, mas a verdade era mais dura do que queria admitir. São as mesmas que comíamos escondidos no quintal? Marcos perguntou, olhando com curiosidade para a caixa. As mesmas. Quer experimentar? Ele pegou uma bala, desembrulhou lentamente e provou. Seus olhos se fecharam por um instante. Exatamente como me lembrava. Transporta a gente direto para aqueles verões, não é? Eliana assentiu, observando a transformação no rosto dele. Por um momento, não era mais o empresário rico em seu carro luxuoso, mas o garoto de bermuda surrada que subia em árvores com ela. Quanto custam? Perguntou ele, tirando a carteira do bolso. R$3 cada, ou 10 por 25. Vou levar a caixa inteira, declarou ele, estendendo uma nota de R$100. A caixa toda? Eliana arregalou os olhos. Marcos, são quase 50 balas. Perfeito. Vou distribuir no escritório. Ele sorriu, recusando o troco que ela tentava dar. Não se preocupe com isso. Considere um investimento em nostalgia. Um silêncio momentâneo se estabeleceu entre eles, preenchido por perguntas não feitas e histórias não contadas. O vento agitou levemente os cabelos soltos de Eliana. Você está com pressa? Marcos perguntou, consultando o relógio. Podemos tomar um café? Adoraria saber o que aconteceu com você todos estes anos. A primeira reação de Eliana foi olhar para sua roupa simples, para as mãos que revelavam trabalho duro. Mas havia algo no olhar de Marcos, uma sinceridade que ela reconhecia da infância que a fez aceitar. Tenho um tempinho antes de buscar meu filho. Filho? A surpresa no rosto dele era genuína. Pedro, 7 anos, a luz da minha vida. Minutos depois, estavam sentados em uma cafeteria próxima. O contraste entre eles era evidente. Marcos, em seu terno caro pedindo um expresso duplo, Eliana com sua blusa simples, hesitando antes de escolher o café mais barato do cardápio. Então, o que aconteceu depois que me mudei? Perdemos completamente o contato. Marcos começou genuinamente interessado. Eliana respirou fundo. Bem, minha avó faleceu 2 anos depois que você se mudou. Fui morar com minha mãe. Terminei o ensino médio. Tentei faculdade, mas não consegui bolsa completa. Ela fez uma pausa. Trabalhei em mercados, depois como garçonete e, por último, como gerente de uma lanchonete. Até que fechou 5 meses atrás. E o pai do Pedro? Foi embora quando descobriu que eu estava grávida. História antiga. Ela tomou um gole de café, desviando o olhar. E você? Claramente se deu bem na vida. Marcos sorriu, mas havia uma certa melancolia no gesto. Meu pai conseguiu aquele emprego em São Paulo, lembra? Acabei fazendo faculdade por lá, estágio em uma construtora, e aos poucos fui crescendo. No mercado. Hoje tenho minha própria empresa de desenvolvimento imobiliário. Impressionante, comentou Eliana sinceramente. Sempre soube que você chegaria longe. Lembra quando desenhava plantas de casas nas paredes do quintal? Sua mãe ficava furiosa. Marcos riu, e de repente eram novamente 2 crianças compartilhando memórias. Lembra quando roubamos aquela caixa inteira de balas e comemos tudo na casa da árvore? Ficamos com dor de barriga por 2 dias. E sua avó fingiu que não sabia quem tinha sido, mas deixou a gente sem sobremesa por 1 semana. Completou Marcos, o riso se transformando em uma expressão mais séria. Ela foi muito importante para mim, sabia? Às vezes, quando as coisas em casa ficavam difíceis. Bem, sua avó sempre tinha uma bala de coco e um conselho pronto. Eliana assentiu, sentindo os olhos úmidos. Ela tinha esse dom de transformar açúcar e coco em conforto. Olhando para o relógio, Eliana percebeu que precisava ir. Tenho que buscar o Pedro na casa da minha vizinha. Claro, Marcos se levantou. Posso te dar uma carona? No caminho para o apartamento de Eliana, a conversa fluiu naturalmente, como se os anos de separação tivessem sido apenas dias. Marcos contou sobre seus projetos, viagens, e Eliana falou sobre Pedro, suas travessuras, sua inteligência precoce. Aqui está bom, ela indicou quando chegaram ao prédio modesto onde morava. Não queria que ele visse as condições exatas de sua vida. Obrigada pela carona e, bem, por comprar todas as balas. Foi um prazer, Eli. O uso do apelido de
Infância a pegou desprevenida. Olha, você vai vender balas amanhã também? Preciso, respondeu com simplicidade. Ainda não apareceu um emprego fixo. Marcos pareceu ponderar por um momento. Estarei no mesmo cruzamento amanhã por volta das 5. Se puder estar lá, estarei, confirmou ela com um sorriso. Naquela noite, enquanto preparava uma nova leva de balas, agora com os ingredientes repostos e alguns extras, Eliana não conseguia parar de pensar no reencontro. A vida havia levado os dois por caminhos tão diferentes, mas algo na maneira, como conversaram, como riram juntos, parecia imutável. Mãe, essas balas são para vender amanhã? Pedro perguntou, observando-a trabalhar com cuidado. São sim, meu amor, e graças a elas, consegui comprar aquele material que você estava precisando para a escola. Ela apontou para a sacola de compras sobre a mesa. Legal, posso ajudar a enrolar? Eliana sorriu, fazendo espaço para o filho ao seu lado. Enquanto ensinava Pedro a enrolar as balas no plástico, contou-lhe histórias sobre sua infância, sobre a avó que ele nunca conheceu, e sem perceber mencionou Marcos várias vezes. Esse seu amigo parece legal, comentou Pedro, com a inocência de uma criança. Ele vai ser seu namorado? Eliana quase deixou cair a bala que embrulhava. Claro que não, Pedro. É só um amigo de infância. Além disso, pessoas como ele... Bem, eles normalmente se casam com pessoas do mesmo círculo social. Pedro pareceu confuso, mas logo se distraiu com o trabalho, deixando Eliana mergulhada em seus pensamentos. No dia seguinte, Eliana saiu mais cedo para vender. As balas do dia anterior haviam criado uma pequena clientela. Algumas pessoas a reconheceram e compraram novamente, elogiando o sabor único. Até o meio da tarde, já tinha vendido quase todas as balas da primeira caixa. Às 5, pontualmente, estava no cruzamento combinado, o coração inexplicavelmente acelerado. O carro de Marcos apareceu minutos depois, e ela não pôde deixar de notar que ele havia trocado o terno formal por uma camisa mais casual, embora ainda elegante. Ainda tem balas para mim? Perguntou ele após estacionar. Uma caixa inteira, como ontem. Perfeito. Fiz tanto sucesso no escritório que virei o cara das balas de coco. Ele riu, pagando novamente com uma nota alta e recusando o troco. Na verdade, tenho uma proposta. Que tal conversarmos com calma? Conheço um lugar aqui perto onde podemos tomar algo. Desta vez, Eliana havia se preparado melhor. Vestia uma blusa azul simples, mas nova, e havia dedicado mais tempo ao cabelo. Ainda assim, a insegurança persistia. Não sei, Marcos, tenho que buscar o Pedro. É rápido, prometo, 15 minutos. O lugar era uma pequena confeitaria de aspecto aconchegante. Sentados em uma mesa discreta, Marcos foi direto ao ponto. Suas balas são incríveis, Eli. Exatamente como me lembrava. Mas me ocorreu algo. Sua avó não fazia só balas de coco, fazia? Eliana sorriu, lembrando-se. Não. Ela fazia pão de mel, bolo de coco gelado, pudim. A memória trouxe um calor reconfortante. É isso que pensei. Olha, tenho um amigo que é dono de uma cafeteria no centro empresarial. Ele está sempre procurando produtos diferenciados, coisas que não se encontram facilmente. Marcos falava com entusiasmo crescente. E se você fornecesse doces para ele? Começando com as balas, depois expandindo para outros produtos. A proposta pegou Eliana de surpresa. Eu nunca pensei nisso. Seria como um fornecimento regular? Exatamente. Tenho certeza que ele pagaria bem, especialmente porque são produtos artesanais, receitas tradicionais. Marcos inclinou-se para a frente. Pense nisso como um pequeno negócio, não apenas uma solução temporária. Eliana ficou em silêncio, calculando mentalmente os custos, o tempo necessário, a logística. Precisaria de mais equipamentos, um espaço maior para produzir. Podemos resolver isso. Marcos interrompeu suavemente. Eu poderia ajudar com um pequeno investimento inicial. Não. A resposta veio rápida, firme. Agradeço, mas prefiro construir isso do zero. Se seu amigo estiver interessado, posso começar pequeno com o que tenho. Se der certo, reinvisto o lucro.
Marcos a observou com uma admiração renovada. A Eliana, que conhecera na infância, sempre fora determinada, mas a mulher à sua frente tinha uma força que só as dificuldades da vida poderiam forjar. Resposta perfeita, disse ele sorrindo. Vou marcar um encontro entre vocês para amanhã, pode ser? Posso te buscar às 10? Quando Eliana chegou em casa aquela noite, Vera estava sentada com Pedro, ajudando-o com a lição de casa. Como foi hoje? Perguntou a amiga, notando o brilho nos olhos de Eliana. Lembra aquele menino que morava perto da minha avó? Marcos. Encontrei com ele ontem e hoje. As palavras saíram apressadas, quase como uma confissão. Marcos Henrique, aquele por quem você era caidinha aos 13 anos? Vera sorriu maliciosa. Shhh! Eliana lançou um olhar para Pedro, que felizmente estava distraído com seus livros. Isso foi há muito tempo. Ele mudou, cresceu, virou empresário. E pelo visto, continua fazendo seu coração bater mais rápido, provocou Vera, observando as bochechas coradas da amiga. O que ele queria? Eliana contou sobre a proposta, o potencial fornecimento para a cafeteria, a possibilidade de transformar a receita da avó em um pequeno negócio. Eli, isso é maravilhoso. Vera apertou suas mãos. Sempre disse que você tinha talento para... Isso? As balas que você fez para o aniversário do meu neto no ano passado foram um sucesso. Mas e se eu não conseguir? E se a qualidade não for consistente quando aumentar a produção? E se você parar de duvidar de si mesma e simplesmente tentar? Vera a interrompeu, com a franqueza de quem conhecia bem suas inseguranças. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Aí você tenta outra coisa. Mais tarde, com Pedro já dormindo, Eliana permitiu-se sonhar um pouco. Imaginou um pequeno negócio próprio, fornecendo doces caseiros para cafeterias, quem sabe até para eventos. Liberdade financeira, horários flexíveis para estar mais presente na vida do filho. E sem querer, a imagem de Marcos aparecia nesses devaneios, seu sorriso. A maneira como a olhava com admiração, não com pena. Como se acreditasse nela, mais do que ela mesma. É só um antigo amigo, murmurou para si mesma, enquanto se preparava para dormir. Um amigo que está apenas ajudando. Nada mais. Mas quando pegou no sono, foi o rosto de Marcos que povoou seus sonhos. Na manhã seguinte, Eliana acordou com uma mistura de ansiedade e esperança. Após deixar Pedro na escola, dedicou mais tempo do que o habitual para se arrumar. Escolheu um vestido simples, mas elegante, que guardava para ocasiões especiais, e soltou os cabelos ondulados que normalmente mantinha presos. É uma reunião de negócios, lembrou a si mesma, olhando-se no espelho. Só isso. Às 10 em ponto, o carro de Marcos estacionou em frente ao seu prédio. Ela desceu rapidamente, carregando uma pequena caixa com amostras variadas. Balas de coco, pão de mel e pequenos bolos de coco conforme a receita de sua avó, preparados durante a madrugada. Bom dia, cumprimentou Marcos abrindo a porta do carro para ela. Vestia uma calça social escura e camisa branca, o perfume suave preenchendo o interior do veículo. Você está... diferente. É uma reunião importante, respondeu ela, ajeitando nervosamente o vestido. Trouxe algumas amostras além das balas. Marcos sorriu, genuinamente impressionado. Carlos vai adorar isso. Ele está sempre procurando diferenciais para a cafeteria. Durante o trajeto, Eliana observava discretamente a cidade através da janela do carro luxuoso. Os mesmos lugares que percorria diariamente pareciam diferentes dali, como se estivesse vendo outra perspectiva da vida. Nervosa? Perguntou Marcos, percebendo seu silêncio. Um pouco, admitiu. Faz tempo que não tenho uma entrevista de trabalho, e isso é diferente. Não é uma entrevista, Eli. É uma parceria em potencial. Marcos falou com convicção. Você tem um produto excepcional. Lembre-se disso. A cafeteria Aroma em Sabor ficava no térreo de um moderno edifício empresarial. Com decoração elegante, mas aconchegante, exalava um ar de exclusividade discreta. Vários executivos ocupavam as mesas, em reuniões informais ou trabalhando em seus laptops. Carlos Mendonça,
Um homem na casa dos 40 anos, com um sorriso fácil, recebeu-os na entrada. Após as apresentações, conduziu-os a uma mesa reservada, nos fundos. Marcos me falou muito sobre essas balas lendárias, comentou ele enquanto se acomodavam. Disse que são uma receita de família. Da minha avó, confirmou Eliana, abrindo cuidadosamente a caixa de amostras. Ela tinha uma pequena clientela no bairro onde crescemos. Na verdade, Marcos era um dos nossos melhores clientes. Culpado, riu Marcos. Passei boa parte da minha infância trocando minha mesada por essas delícias. Carlos examinou as amostras com interesse profissional, primeiro visualmente, depois provando cada uma delas. Seu rosto se iluminou ao experimentar a bala de coco. Isso é extraordinário, declarou. Tem uma textura, um sabor, diferente de tudo que já provei. E esse pão de mel, então? Ele se voltou para Eliana com interesse renovado. Você produz regularmente? Comecei recentemente para complementar. Minha renda, explicou ela, sentindo-se mais confiante ao ver a reação positiva. Mas posso aumentar a produção dependendo da demanda. A conversa fluiu para aspectos práticos, quantidades, frequência de entregas, valores. Carlos explicou que estava expandindo o conceito da cafeteria para incluir produtos artesanais de pequenos produtores locais. Nossos clientes estão cansados do sabor industrial padronizado. Eles valorizam autenticidade, história, tradição, explicou ele. Suas receitas têm essas qualidades. Ao final da reunião, haviam estabelecido um acordo inicial. Eliana forneceria balas de coco e pão de mel 3 vezes por semana, em quantidades moderadas. Se a aceitação fosse boa, expandiriam o contrato. Aqui está um adiantamento para os primeiros fornecimentos, disse Carlos, entregando-lhe um envelope. Precisamos formalizar isso com um contrato simples, mas podemos resolver na próxima semana. Quando saíram da cafeteria, Eliana mal conseguia conter a emoção. Dentro do envelope havia mais dinheiro do que ela ganhara vendendo balas nos 2 dias anteriores. Não acredito que isso está acontecendo, murmurou ainda atordoada. Acredite, respondeu Marcos sorrindo. Carlos é um empresário experiente. Ele não faria esse acordo se não visse potencial real. E ele viu, como eu sempre vi. No caminho de volta, Eliana fez cálculos mentais, planejando como reorganizaria sua pequena cozinha para aumentar a produção. Precisaria de mais formas, panelas maiores, talvez uma batedeira melhor. No que está pensando? Perguntou Marcos, observando sua expressão concentrada. Em como vou dar conta de tudo. Minha cozinha é pequena, tenho equipamentos limitados. Ela suspirou. Mas vou conseguir. Posso começar investindo nesse adiantamento, comprar o essencial. Marcos pareceu hesitar antes de falar. Eu entendo seu desejo de fazer tudo sozinha. Respeito isso. Mas pense bem, este pode ser o início de algo maior. Às vezes, aceitar ajuda não significa dependência, significa parceria. Que está sugerindo? Uma cooperação, não estou falando de dinheiro. Embora eu pudesse investir se você permitisse. Estou falando de contatos, orientação, apoio logístico. Ele fez uma pausa. Tenho uma cozinha industrial em um dos meus imóveis comerciais. Está fechada há meses, desde que o último inquilino saiu. Você poderia usá-la, pelo menos até se estabelecer. A proposta era tentadora. Uma cozinha industrial significaria produção em escala, condições profissionais, a possibilidade de crescer muito além do que imaginara inicialmente. E em troca? Perguntou direta. Marcos sorriu, admirando sua perspicácia. Posso dizer que é por nostalgia, pelo prazer, de ver as receitas da sua avó ganhando o reconhecimento que merecem? Marcos, tudo bem. Ele respirou fundo. Digamos que seja uma parceria informal. Você usa o espaço, desenvolve o negócio. Se der certo, conversamos sobre arranjos mais formais, talvez uma pequena participação. Se não der, sem ressentimentos. Você não me deve nada. Eliana ponderou, em silêncio. Vera sempre dizia que ela era teimosa demais, que recusava ajuda por orgulho. Mas havia algo mais ali. O medo de se tornar dependente, de
Perdera a autonomia pela qual tanto lutara como mãe solo. Por outro lado, era uma oportunidade real. Por Pedro, por um futuro melhor, não seria sensato pelo menos considerar? Posso pensar sobre isso? Pediu finalmente. Claro. Marcos parou o carro em frente ao prédio dela. Sem pressão. Enquanto isso, se precisar de qualquer coisa para cumprir esse primeiro contrato com o Carlos, me avise. Ao se despedirem, houve um momento de hesitação, como se ambos não soubessem exatamente como encerrar aquele encontro. Não era mais apenas um reencontro casual nem um negócio impessoal. Era algo no meio do caminho, indefinível. Obrigada por tudo isso, disse ela finalmente. Não agradeça. Você merece cada oportunidade, Eli. Sempre mereceu. Naquela tarde, após contar as novidades para Vera e buscar Pedro na escola, Eliana começou os preparativos para sua primeira entrega oficial. O adiantamento possibilitou a compra de alguns equipamentos básicos, formas novas, uma batedeira melhor, ingredientes de qualidade superior. Pedro ajudava entusiasmado, feliz em ver a mãe animada depois de meses de preocupação constante. Se der certo, vamos poder comprar aquele videogame? Perguntou ele, enquanto ajudava a separar ingredientes. Um passo de cada vez, filho, respondeu. Ela rindo. Primeiro vamos pagar as contas em dia, depois quem sabe. No fim de semana, a pequena cozinha transformou-se em uma mini fábrica de doces. Vera aparecia ocasionalmente para ajudar, trazendo sugestões e incentivo. No domingo à noite, a primeira encomenda estava pronta. 100 balas de coco perfeitamente embaladas e 50 pães de mel decorados com chocolate. Uau, mamãe! Parece de loja de verdade, admirou-se Pedro, observando os produtos cuidadosamente organizados. Na segunda-feira, Marcos buscou-a para levar a primeira entrega. O nervosismo era visível, mas desta vez havia mais confiança no seu olhar. Ficou perfeito, Eli, elogiou ele vendo o resultado. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Na cafeteria, Carlos recebeu a entrega com entusiasmo, prometendo feedback até o final do dia. Quando Marcos a levou de volta para casa, propôs algo inesperado. Que tal passarmos para ver a cozinha industrial que mencionei? Sem compromisso, apenas para conhecer. O espaço ficava em um prédio comercial na Zona Oeste. Uma cozinha profissional completa, com equipamentos industriais, áreas setorizadas para diferentes tipos de produção e até mesmo um pequeno escritório anexo. Está tudo desativado há 8 meses, explicou Marcos, enquanto caminhavam pelo local. O último inquilino fornecia para Buffets, mas acabou se mudando para outra cidade. Eliana percorria o espaço em silêncio, tocando as bancadas de aço inoxidável, imaginando as possibilidades. Era muito maior do que precisava no momento, mas permitiria um crescimento que sua pequena cozinha jamais comportaria. Você não. Precisaria usar tudo de uma vez, continuou Marcos percebendo sua hesitação. Poderia começar com uma sessão, expandir conforme necessário. É tentador, admitiu ela, mas ainda tenho dúvidas, Marcos. Não quero me colocar em uma posição vulnerável. Entendo isso melhor do que imagina. Ele a encarou com seriedade. Quando comecei minha empresa, recusei vários investidores, porque tinha medo de perder o controle. Acabei crescendo mais devagar, mas nos meus termos. Aquela observação surpreendeu Eliana. Nunca havia pensado que alguém na posição de Marcos pudesse compreender suas inseguranças. E se formalizássemos tudo? Sugeriu ele. Um contrato de comodato pelo espaço, sem compromisso de participação, societária por enquanto. Apenas o direito de uso em troca de, um fornecimento exclusivo das balas de coco para meu escritório. Ele sorriu. Isso seria justo, concordou ela, começando a considerar seriamente a proposta. Quando voltavam para o carro, o celular de Marcos tocou. Ele verificou, a tela e seu semblante mudou levemente. Preciso atender, disse afastando-se alguns passos. Enquanto esperava, Eliana o observou conversando ao telefone. Seu tom havia mudado, era mais formal, quase defensivo. E então ouviu claramente. Sim, Andréia.
Estou resolvendo alguns assuntos de trabalho. Não, não é nada disso. Conversamos mais tarde, ok? Andréia. O nome caiu como um balde de água fria. Claro que Marcos teria uma namorada. Provavelmente. Alguém do seu círculo social sofisticada, bem-sucedida. Alguém que combinava com sua vida atual. Não uma mãe solo vendendo balas na rua. Quando ele voltou, havia um leve constrangimento pairando no ar. Desculpe por isso. Sem problema, respondeu Eliana, mantendo a compostura. Sua namorada? A pergunta direta pareceu pegá-lo desprevenido. Sim, Andréia. Estamos juntos há alguns meses. Ela deve estar se perguntando por que você está tanto tempo fora do escritório, comentou Eliana, tentando soar casual. Ela trabalha comigo, na verdade. É responsável pelo marketing da empresa. Marcos parecia desconfortável com o assunto. Acho que devemos voltar. Você precisa buscar Pedro, não é? No caminho de volta, a conversa fluiu com menos naturalidade. Eliana se recriminou mentalmente por sentir aquela pontada de decepção. O que esperava? Que Marcos estivesse disponível, esperando. Por ela todos esses anos. Que se apaixonasse por uma mulher que vendia balas no semáforo. Sobre a cozinha, disse ela, quebrando um silêncio incômodo. Aceito sua proposta. Podemos formalizar um contrato de comodato. Marcos sorriu, visivelmente aliviado pela mudança de assunto. Ótimo. Posso pedir ao meu advogado para preparar os documentos ainda esta semana. Quando chegaram ao prédio, a despedida foi mais formal do que nas vezes anteriores. Eliana subiu para o apartamento com sentimentos conflitantes. A expectativa pelo novo negócio, misturada a uma tristeza irracional pela confirmação de que Marcos tinha alguém em sua vida. Você está bem? Perguntou Vera, que cuidava de Pedro enquanto ela estivera fora. Parece que viu um fantasma. Estou ótima, mentiu, forçando um sorriso. Consegui um espaço melhor para a produção, uma cozinha industrial que o Marcos vai me emprestar. Vera a observou com os olhos estreitados, conhecendo-a bem demais para acreditar naquela falsa animação. E o que mais aconteceu? Nada, respondeu Eliana, ocupando-se em organizar algumas coisas na cozinha. Só conheci o espaço, conversamos sobre os termos. Eliana Souza, conheço você desde que Pedro nasceu. Sei quando está escondendo algo. Com um suspiro, Eliana cedeu. Descobri que ele tem namorada. Uma tal de Andréia que trabalha com ele. Vera cruzou os braços com um sorriso compreensivo. E isso te incomodou? Claro que não, protestou Eliana, rápido demais. Por que me incomodaria? Marcos é só um amigo de infância me ajudando, nada mais. Sei, respondeu Vera, ainda sorrindo. Um amigo de infância por quem você tinha uma queda aos 13 anos, reapareceu todo bem-sucedido e charmoso. Está te ajudando a realizar um sonho, e você definitivamente não está nem um pouquinho interessada nele. Exatamente, confirmou Eliana, ignorando o sarcasmo evidente. Naquela noite, enquanto finalizava os preparativos para a próxima entrega, Eliana recebeu uma mensagem de Carlos. Os produtos haviam sido um sucesso absoluto. As balas acabaram em poucas horas, e os clientes perguntavam quando haveria mais. A felicidade pela conquista profissional foi suficiente para afastar, temporariamente, os pensamentos confusos sobre Marcos e sua namorada. Concentrou-se no que realmente importava, construir um futuro melhor para Pedro e para si mesma. Um passo de cada vez, murmurou, enquanto organizava novos ingredientes. Primeiro o negócio, depois o resto. Mas em seus sonhos daquela noite, entre imagens de sucesso e realizações, o rosto de Marcos aparecia com frequência perturbadora, lembrando-a de sentimentos que julgava esquecidos há muito tempo. 2 semanas se passaram em um ritmo acelerado. O contrato de comodato foi assinado e Eliana começou a transferir sua pequena produção para a cozinha industrial. Marcos mantinha-se presente, mas de maneira mais comedida, ligações rápidas para verificar se estava tudo em ordem, visitas breves para resolver questões práticas. Acho que ele percebeu seu interesse e está dando espaço, comentou Vera, enquanto ajudava a organizar os novos equipamentos que Eliana havia comprado com os lucros iniciais. Não existe meu interesse,
rebateu Eliana, concentrada em ajustar uma batedeira industrial. E ele tem namorada, lembra? Estou focada no negócio. E de fato estava. As entregas para a cafeteria Aroma em Sabor haviam aumentado. Agora incluíam também bolos de coco gelado em porções individuais, que se tornaram um sucesso entre os clientes. Carlos sugeriu a criação de uma marca oficial, com logotipo e embalagens padronizadas. Precisa ter identidade própria, explicou ele durante uma reunião. Algo que remeta à tradição, ao artesanal, mas com toque contemporâneo. Assim, nasceu Delícias da Vovó, uma homenagem à avó de Eliana, com um logotipo simples que combinava elegância e nostalgia. Marcos ajudou com os contatos para a impressão de embalagens e etiquetas a preços acessíveis. O dinheiro começou a entrar regularmente, permitindo que Eliana quitasse dívidas atrasadas e comprasse roupas novas para Pedro. Ainda vivia com simplicidade, reinvestindo a maior parte dos ganhos no negócio, mas pela primeira vez em meses, não precisava contar moedas para fazer compras básicas. "Mãe, podemos ter Netflix de novo?" perguntou Pedro certa noite enquanto jantavam. "Podemos, filho", respondeu ela sorrindo. "E no fim de semana, que tal irmos ao cinema? Faz tempo que não temos um programa especial." Pedro comemorou entusiasmado. Vê-lo feliz era a maior recompensa para Eliana. Mais do que o alívio financeiro, era a sensação de estar construindo algo, de recuperar o controle sobre seu destino. A rotina reorganizou-se gradualmente. Pela manhã, Eliana levava Pedro à escola e seguia para a cozinha industrial, onde trabalhava até o meio da tarde. Vera, que havia se aposentado recentemente, ofereceu-se para buscar o menino na escola 3 vezes por semana, permitindo que Eliana estendesse seu horário de produção quando necessário. O pequeno negócio crescia em ritmo saudável. Carlos apresentou Eliana a donos de outras 2 cafeterias da rede, que também se interessaram pelos produtos. Logo, estava fornecendo para 3 estabelecimentos e considerando contratar ajuda. "Você precisa de pelo menos um assistente", insistiu Marcos durante uma visita à cozinha. "Não vai conseguir manter esse ritmo sozinha por muito tempo." "Estou pensando nisso", admitiu ela. "Talvez a filha da Vera. Ela está procurando trabalho de meio período enquanto termina a faculdade." Marcos aproximou-se, observando os pães, de mel recém-decorados. "Eles estão ficando cada vez melhores. Você tem talento, Eli." "Obrigada." Ela sorriu, sentindo aquele já familiar calor no peito quando ele a elogiava. "Como estão as coisas no seu trabalho?" "Agitadas. Estamos lançando um novo empreendimento no mês que vem." Ele hesitou antes de continuar. "Na verdade, vim te fazer um convite. Teremos um coquetel de lançamento na próxima sexta. Gostaria que você fornecesse os doces." Eliana parou o que estava fazendo, surpresa. "Para o seu evento corporativo? Tem certeza? Deve ser algo grande, com pessoas importantes." "Exatamente por isso, quero algo especial, não o padrão de sempre." Marcos parecia genuinamente entusiasmado. Seria uma ótima exposição para a sua marca. Muitos empresários, potenciais clientes. A perspectiva era tentadora, mas também assustadora. Um evento desse porte seria seu maior desafio até então. "Quantas pessoas?" "Cerca de 200. 200? Eliana quase deixou cair a espátula que segurava. "Marcos, isso é muito maior do que qualquer coisa que já fiz." "Você consegue." Ele segurou suas mãos brevemente, um gesto que enviou arrepios por sua espinha. "Não estaria sugerindo se não acreditasse nisso. E pode usar a cozinha industrial integralmente, contratar ajuda temporária se precisar." Após longas deliberações internas e consultas à Vera, Eliana aceitou o desafio. Durante a semana seguinte, dedicou-se a planejar meticulosamente o cardápio, as quantidades, a logística. Contratou temporariamente a filha de Vera e 2 outras mulheres da vizinhança para ajudar na produção intensiva. No dia anterior ao evento, enquanto todos trabalhavam na cozinha industrial, uma visitante inesperada apareceu. Alta, elegantemente vestida, com cabelos impecavelmente alisados e maquiagem perfeita,
ela entrou no espaço como se fosse a proprietária. Com licença, estou procurando Marcos Henrique, anunciou, seu olhar avaliando criticamente o ambiente. Eliana, com as mãos sujas de chocolate e o avental manchado, aproximou-se. Ele não está aqui, posso ajudar? A mulher a examinou de cima a baixo, uma expressão de leve desdém nos lábios perfeitamente delineados. E você seria... Eliana Souza. Sou a responsável por este espaço. Um brilho de reconhecimento surgiu nos olhos da mulher. Ah, você é a amiga de infância, a das balinhas de coco. O tom condescendente não passou despercebido. Eliana manteve a compostura, embora sentisse as bochechas queimarem. E você deve ser Andréia, deduziu, limpando as mãos no avental. Andréia Vasconcelos, diretora de marketing da Henrique Empreendimentos e namorada de Marcos. Ela enfatizou a última parte, como se estabelecendo o território. Vim ver como estão os preparativos para amanhã. Marcos está muito entusiasmado com sua participação. O modo como pronunciou entusiasmado deixava claro que não compartilhava do sentimento. Estamos dentro do cronograma, respondeu. Eliana, profissional. Quer ver as amostras do que será servido? Andréia acompanhou-a até a bancada onde estavam dispostos os doces para degustação, miniaturas de todos os itens que seriam servidos no coquetel. Ela experimentou uma bala de coco com evidente relutância, mas seu semblante mudou ao sentir o sabor. É interessante, admitiu, claramente surpresa pela qualidade. Diferente do que esperava. Receita da minha avó, explicou Eliana, com um leve orgulho na voz. Marcos e eu crescemos comendo esses doces. Sim, ele mencionou essa nostalgia. Andréia deu um sorriso calculado. Deve ser fascinante ter memórias de infância compartilhadas. Marcos raramente fala sobre essa fase da vida dele. Havia algo no tom dela que soava como um aviso, uma marcação de território sutil, mas inequívoca. Foi há muito tempo, respondeu Eliana, mantendo a neutralidade. Agora é apenas uma relação comercial. Claro. Andréia ajeitou sua bolsa de grife no ombro. Bem, parece que está tudo sob controle. Só vim verificar porque, como responsável pelo evento, preciso garantir que tudo esteja perfeito. A lista de convidados inclui alguns dos maiores nomes do mercado imobiliário. Antes de sair, ela parou na porta e virou-se. A propósito, houve uma pequena alteração no menu principal. Adicionamos canapés de salmão defumado. Espero que isso não afete sua apresentação de doces. A informação, dada casualmente como um adendo, fez Eliana congelar. Canapés de salmão com doces. De coco. A combinação era, no mínimo, questionável. Isso não estava no planejamento inicial, observou Eliana, tentando manter o tom cordial. Decisões de última hora. Acontece em eventos desse porte. Com um último sorriso artificial, Andréia saiu, deixando para trás um perfume caro e uma clara mensagem. Assim que ela partiu, Vera aproximou-se. Então essa é a famosa namorada. Parece simpática. O sarcasmo era evidente. Ela acabou de me informar que incluíram canapés de salmão no menu, murmurou Eliana preocupada. Isso vai arruinar o sabor dos doces. Ninguém vai querer comer algo doce logo após salmão defumado. Você acha que foi proposital? Eliana hesitou. Seria paranoia pensar que Andréia estava deliberadamente sabotando sua estreia em um evento importante? Não sei, talvez seja só falta de conhecimento sobre harmonização. Mas o incidente deixou um gosto amargo. Durante o restante do dia, Eliana trabalhou com afinco redobrado, determinada a fazer seus produtos brilharem apesar das circunstâncias adversas. Ligou para Marcos para confirmar o horário de entrega, mas ele não atendeu. No dia seguinte, a equipe improvisada de Eliana terminou os preparativos a tempo. Tudo estava cuidadosamente embalado em caixas térmicas para o transporte até o luxuoso hotel onde aconteceria o coquetel. Você vai também, não é? Perguntou Vera, enquanto ajudavam a carregar tudo na van alugada para a ocasião. Só para garantir que a montagem seja feita corretamente, respondeu Eliana.
Não pretendo ficar para o evento. Besteira. Você tem que ficar e ver a reação das pessoas. Além disso, Vera abaixou a voz conspiratória. Quero saber se a tal Andréia vai tentar mais alguma sabotagem. Eliana revirou os olhos, mas no fundo compartilhava da preocupação. Pedro vai ficar com você? Claro, já temos programação definida. Pizza e filme de super-herói. Ao chegar ao hotel 5 estrelas, Eliana sentiu-se momentaneamente intimidada pelo ambiente. O salão de eventos estava magnificamente decorado, com arranjos florais elaborados e iluminação sofisticada. A equipe do buffet principal já trabalhava na montagem das mesas. Seguindo as instruções recebidas, dirigiu-se à área designada para os doces. Para sua surpresa e consternação, era um espaço pequeno afastado do bar principal, quase escondido num canto do salão. Deve haver algum engano, murmurou para si mesma. Aproximou-se do coordenador do evento, um jovem de terno, que consultava uma prancheta com aparente estresse. Com licença, acho que houve um erro na localização da mesa de doces. Foi combinado que ficaria próxima à entrada principal. O rapaz consultou sua lista. Doces. Delícias da vovó? Não, está correto. Mesa 8, setor lateral. Mas isso não foi o combinado com o Sr. Henrique. Sinto muito. Mas as posições foram definidas pela Sra. Vasconcelos, responsável pelo evento. Ele parecia genuinamente constrangido. Qualquer alteração precisaria ser aprovada por ela. Eliana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Não podia causar uma cena. Não em um evento desse porte. Não como profissional. Voltou para a área designada e começou a montagem, determinada a fazer o melhor possível, mesmo nas circunstâncias adversas. Sua equipe improvisada trabalhou, com eficiência, transformando o pequeno espaço em uma apresentação elegante. As miniaturas de doces tradicionais ganharam disposição moderna, com detalhes em dourado que combinavam com a decoração geral do evento. Quando terminaram, mesmo o espaço limitado parecia convidativo, uma ilha de autenticidade em meio ao luxo formal do evento. Ficou lindo, comentou uma das ajudantes. Nem parece o cantinho que nos deram. Eliana verificou o relógio. Ainda tinha tempo de ir para casa, tomar um banho e trocar de roupa antes do início oficial do coquetel. Marcos havia insistido que ela participasse como convidada, não apenas como fornecedora. Em casa, escolheu o único vestido de festa que possuía. Um modelo azul marinho simples, mas elegante, que comprara para a formatura de Vera no ano anterior. Soltou os cabelos, aplicou uma maquiagem leve, colocou os únicos brincos de prata que tinha. Olhando-se no espelho, sentiu uma pontada de insegurança. Estaria adequada para um evento tão sofisticado, para um mundo que não era o seu. Você está linda, mãe, disse Pedro, observando-a da porta do quarto. Parece uma princesa. Eliana sorriu, agachando-se para abraçá-lo. Obrigada, meu amor. Se comporta com a tia Vera, ok? Mamãe vai trabalhar um pouquinho mais hoje. Vai vender muitas balas? Espero que sim, filho. Espero que sim. Ao retornar ao hotel, o coquetel já havia começado. O salão estava repleto de pessoas elegantemente vestidas, conversando em pequenos grupos com taças de champanhe em mãos. Música ambiente suave preenchia o espaço, e garçons circulavam oferecendo os famigerados canapés de salmão. Eliana sentiu-se imediatamente deslocada, apesar de seu melhor vestido e do cuidado com a aparência. Sorriu educadamente para alguns convidados que a olhavam com curiosidade e dirigiu-se à mesa de doces para verificar se tudo continuava em ordem. Para sua surpresa, a mesa estava completamente vazia. Nem um único doce restava, apenas a decoração cuidadosamente elaborada por sua equipe. O que aconteceu? Perguntou a um garçom que passava. Ah, os doces! Serviram tudo durante o pré-coquetel, respondeu ele apressado. Sumiram em minutos. Todos queriam provar. Pré-coquetel? Não havia informação sobre um pré-coquetel no cronograma que recebera. Seus doces haviam sido servidos antes mesmo do evento oficial começar, quando muitos convidados provavelmente ainda nem haviam chegado. Mais uma coincidência
que prejudicava sua exposição no evento. Eliana, a voz familiar de Marcos soou às suas costas. Estava te procurando. Ela virou-se. Marcos estava absolutamente elegante, em um terno escuro perfeitamente ajustado, o cabelo impecavelmente arrumado. Ao seu lado, de braço dado com ele, estava Andréia, deslumbrante em um vestido vermelho que parecia ter saído diretamente de uma passarela. Oi, Marcos, respondeu Eliana forçando um sorriso. Estava verificando a mesa de doces, mas parece que já serviram tudo. Sério? Já acabaram? Ele parecia genuinamente surpreso. Andréia, você não me disse que serviriam os doces no pré-coquetel. Foi uma decisão de última hora, respondeu ela com falsa doçura. Os convidados VIP chegaram mais cedo e achei que seria bom oferecer algo especial. Fizeram o maior sucesso, Eliana. Todos adoraram. Que pena, continuou Marcos, visivelmente contrariado. Queria apresentar Eliana a alguns amigos, mostrar o trabalho dela. Temos algumas fotos, ofereceu Andréia, sacando o celular. Veja, captei alguns momentos. Realmente foram muito elogiados. As fotos mostravam os doces sendo servidos em uma pequena sala adjacente para um grupo seleto de pessoas. Não havia como Eliana ter sido informada desse evento dentro do evento. Que bom que gostaram, respondeu Eliana, mantendo a dignidade apesar da frustração crescente. Era o objetivo, afinal. Venha, convidou Marcos, parecendo alheio à tensão entre as duas mulheres. Mesmo sem os doces para mostrar, quero te apresentar a algumas pessoas. Andréia apertou o braço dele com sutileza. Querido, os Mendonça acabaram de chegar. Precisamos cumprimentá-los primeiro. Claro, você tem razão. Marcos hesitou. Eliana, podemos nos encontrar no bar principal em 20 minutos? Não se preocupe, ela respondeu. Sei que está ocupado com os convidados importantes. Vou circular um pouco e depois provavelmente irei embora. Amanhã preciso levantar cedo para a produção regular. Algo no olhar de Marcos indicava que ele queria insistir, mas Andréia já o puxava sutilmente em direção a outro grupo de pessoas. A gente se fala depois então, disse ele antes de se afastar. Sozinha novamente, Eliana respirou fundo, tentando controlar uma mistura de raiva e decepção. Caminhou até o bar, pediu uma água com gás e observou o ambiente ao seu redor. Todos pareciam pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Conversas sobre investimentos, viagens internacionais, carros importados. Foi você a moça dos doces, não é? Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Eliana virou-se para encontrar um homem de meia idade, distinto, sorrindo educadamente. Sim, sou eu. Roberto Tanaka, apresentou-se ele, estendendo a mão. Sócio de Marcos em alguns empreendimentos. Queria te cumprimentar pessoalmente. Aquelas balas de coco eram extraordinárias. Obrigada, respondeu ela, surpresa pelo reconhecimento. Minha esposa está obcecada, continuou ele bem-humorado. Quer saber se é possível encomendar para eventos. Estamos organizando o aniversário de 15 anos da nossa filha. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Logo outras pessoas se aproximaram, curiosas. Aparentemente, apesar das tentativas de minimizar sua presença, os doces haviam causado forte impressão entre os convidados do pré-coquetel. Uma hora depois, Eliana tinha trocado cartões com 3 potenciais clientes importantes e recebido elogios sinceros de diversos convidados. A sensação de deslocamento começava a diminuir. Vejo que está fazendo contatos, observou Marcos, finalmente conseguindo se aproximar sem a presença de Andréia. Roberto não para de falar sobre suas balas de coco. Parece que seu plano funcionou apesar dos contratempos, respondeu Eliana com um sorriso contido. Marcos franziu o senho. Que contratempos? A mudança de localização da mesa, o serviço antecipado no pré-coquetel, os canapés de salmão adicionados de última hora. A expressão dele mudou para algo entre surpresa e compreensão. Eliana, eu não sabia de nada disso. Juro. Não importa. Ela deu de ombros tentando parecer indiferente.
O importante é que as pessoas gostaram. Importa sim. Ele parecia genuinamente contrariado. Isso não foi o combinado. Vou conversar com Andréia. Não. Eliana tocou seu braço levemente. Por favor, deixa pra lá. Não quero criar problemas entre vocês. Não seria você criando problemas. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Olha, peço desculpas por qualquer coisa que tenha acontecido. Não, era assim que imaginei essa noite. O olhar dele, intenso e sincero, fez o coração de Eliana acelerar. Por um momento, pareciam existir apenas os dois no salão lotado, conectados por algo que ia além da parceria comercial, além mesmo da amizade de infância. O momento foi interrompido pela chegada de Andréia, que se aproximou com um sorriso artificial. Marcos, querido, estão chamando para o brinde oficial. Ela lançou um olhar avaliador para Eliana. Você deve estar cansada com toda a preparação. Não se sinta obrigada a ficar até o final. A dispensa era tão evidente que chegava a ser constrangedora. Eliana manteve a dignidade intacta. Na verdade, já estava de saída. Amanhã começo cedo. Marcos pareceu querer protestar, mas acabou assentindo. Te ligo amanhã para acertarmos o pagamento e conversarmos sobre como foi. Claro. Boa noite para vocês. No táxi a caminho de casa, Eliana sentiu-se exausta, mas estranhamente satisfeita. Apesar das tentativas de sabotagem, seus produtos haviam brilhado por mérito próprio. As pessoas reconheceram a qualidade independentemente das circunstâncias. E quanto a Marcos, bem, ele tinha sua vida, seu mundo. Um mundo onde Andréia, com sua elegância calculada e ambição evidente, se encaixava perfeitamente. Um mundo onde uma mãe solo que vendia balas caseiras seria sempre uma forasteira. Como foi? Perguntou Vera quando Eliana chegou em casa. Diferente do que esperava. Ela sorriu, tirando os sapatos com alívio. Pedro já dormiu? Sim, estava exausto. Comeu metade da pizza sozinho. Vera observou a amiga atentamente. E a tal namorada? Tão ruim quanto imaginávamos? Pior, admitiu Eliana, rindo sem humor. Mas pelo menos consegui alguns contatos. Promissores. Naquela noite, ao se deitar, Eliana fez um balanço mental da situação. Profissionalmente, o evento tinha sido um sucesso inesperado. Pessoalmente, bem, precisava parar de alimentar pensamentos sobre Marcos. Ele tinha um relacionamento, uma vida completamente diferente da sua. O negócio era a sua prioridade agora. Delícias da vovó estava ganhando reconhecimento, clientes novos e oportunidades reais. Era nisso que devia se concentrar. Mas ao adormecer, não foram os potenciais contratos que povoaram seus sonhos, e sim o olhar de Marcos quando se desculpou, a conexão momentânea que sentiram e a sensação persistente de que havia algo inacabado, entre eles, algo que nem o tempo nem as circunstâncias conseguiram apagar completamente. Na semana seguinte ao coquetel, o telefone de Eliana não parou de tocar. As encomendas se multiplicavam. 3 novos contratos com cafeterias, pedidos para eventos empresariais, até mesmo uma solicitação para fornecer doces para um casamento de alto padrão. Você virou a sensação do momento, comentou Vera, enquanto ajudava a organizar o cronograma de produção na pequena sala, que agora funcionava como escritório improvisado na cozinha industrial. Parece que o plano da namorada perfeita saiu pela culatra, respondeu Eliana, verificando os pedidos. Quanto mais ela tentou me esconder, mais as pessoas ficaram curiosas. A filha de Vera, Júlia, havia sido contratada oficialmente como auxiliar de produção e Eliana considerava contratar mais uma pessoa. O crescimento era acelerado, mas calculado. Ela resistia à tentação de aceitar mais encomendas do que poderia atender com qualidade. Marcos ligou várias vezes durante aquela semana, sempre com a desculpa de verificar como estavam os negócios após o evento. As conversas eram cordiais, profissionais, mas havia uma tensão subjacente que nenhum dos dois mencionava. Estou pensando em expandir a linha de produtos, comentou Eliana durante uma dessas ligações. Incluir alguns itens salgados que minha avó também fazia.
Empadinhas, coxinhas com massa de batata? Excelente ideia, respondeu Marcos entusiasmado. Isso ampliaria seu mercado consideravelmente. Precisarei adaptar parte da cozinha, separar as áreas de produção. Faça o que for necessário. O espaço é seu. Houve uma pausa. Eli, sobre o evento, queria me desculpar novamente. Não sabia das mudanças que Andréia fez. Já passou, ela respondeu, tentando soar despreocupada. No final foi positivo para o negócio. Mesmo assim, não foi correto. O tom dele sugeria algo mais profundo, uma desaprovação que ia além do aspecto profissional. Eliana mudou de assunto, desconfortável com a direção da conversa. No sábado, ela decidiu fazer algo especial para Pedro. Com o aumento da carga de trabalho, tinha passado menos tempo com o filho do que gostaria. Planejou um dia no parque de diversões, algo que o menino pedia há meses e que agora finalmente podia pagar. Sério, mãe, vamos mesmo? Os olhos de Pedro brilhavam de expectativa quando ela anunciou. A surpresa durante o café da manhã. Sim, senhor. Um dia inteiro, só você e eu. A felicidade do filho compensava todas as dificuldades, todas as noites em claro trabalhando. Vê-lo correr de um brinquedo a outro, experimentando algodão doce, ganhando um pequeno urso de pelúcia em uma das barracas, eram momentos que Eliana guardava como tesouros. Foi quando estavam na fila da montanha-russa que Eliana ouviu alguém chamar seu nome. Virando-se, deparou-se com Marcos vestindo jeans e camiseta, uma versão muito mais casual do que estava acostumada a ver. Que coincidência! Ele sorriu genuinamente surpreso. Também vieram aproveitar o sábado? É nossa aventura especial, respondeu Eliana, notando que ele estava sozinho. Você veio desacompanhado? Vim trazer meu sobrinho. E a turma dele? Marcos apontou para um grupo de adolescentes mais adiante na fila. Aniversário de 15 anos, sabe como é. Estou de motorista e pagante oficial. Pedro, que observava a conversa com curiosidade, puxou a blusa da mãe. Quem é ele, mãe? Este é Marcos, filho, um amigo da mamãe. Marcos agachou-se, estendendo a mão para o menino. Prazer em conhecê-lo, Pedro. Sua mãe fala muito de você. Você gosta das balas da minha mãe? Eu ajudo a fazer, declarou Pedro orgulhoso. São as melhores balas do mundo, respondeu Marcos com seriedade teatral. Sabia que eu comia essas mesmas balas quando tinha mais ou menos a sua idade? Sério? Os olhos de Pedro se arregalaram. Vocês se conhecem há muito tempo? Muito tempo mesmo. Éramos vizinhos. A fila avançou e Marcos levantou-se. Vocês vão na montanha-russa? Pedro já tem altura suficiente? Por pouco, respondeu Eliana sorrindo ao ver a determinação do filho em parecer mais alto, esticando-se ao máximo. Medimos em casa antes de vir. Posso ir com vocês? Meu sobrinho e os amigos dele estão na fase tio é embaraçoso, então estou sendo oficialmente dispensado da companhia deles. A espontaneidade da proposta pegou Eliana desprevenida. Claro, se quiser. Para sua surpresa, Pedro segurou a mão de Marcos enquanto avançavam na fila, falando animadamente sobre os brinquedos que já havia experimentado. Havia uma naturalidade na interação que Eliana não esperava, como se Marcos tivesse um dom para se conectar com crianças. Os três passaram as horas seguintes juntos, passando de um brinquedo a outro. Marcos insistiu em pagar os lanches apesar dos protestos de Eliana e comprou para Pedro um chapéu com orelhas de urso que o menino admirara em uma loja de souvenirs. Não precisava fazer isso, murmurou Eliana enquanto observavam Pedro brincar em um carrossel. Eu sei, quis fazer. Marcos tinha um olhar contemplativo. Ele é um garoto incrível, Eli. Você fez um ótimo trabalho. Obrigada. Nem sempre é fácil, mas... Ela sorriu observando o filho. Vale cada segundo. Deve ser difícil conciliar tudo. Ser mãe solo, começar um negócio. Marcos hesitou. Admiro sua força. Algo na maneira como ele a olhava fez Eliana desviar o olhar, subitamente consciente da proximidade entre eles, no banco onde estavam sentados. Como estão as coisas com Andréia? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Marcos suspirou,
passando a mão pelos cabelos. Complicadas. Tivemos uma discussão depois do evento, sobre as mudanças que ela fez sem me consultar. Sinto muito. Não queria causar problemas. Você não causou. Foram escolhas dela. Ele fez uma pausa. Andréia tem expectativas sobre nosso relacionamento. Expectativas que não tenho. Certeza se posso corresponder. O carrossel parou e Pedro correu de volta até eles, interrompendo a conversa que começava a entrar em terreno perigoso. O resto da tarde transcorreu em um clima leve, com Pedro ditando o ritmo e os adultos seguindo. Sua energia inesgotável. Quando o sol começou a se pôr, Marcos ofereceu carona para casa, que Eliana aceitou principalmente porque Pedro estava exausto, quase dormindo em pé. No carro, o menino adormeceu quase imediatamente no banco traseiro, abraçado ao novo chapéu de urso. Foi um dia perfeito, comentou Eliana olhando para o filho pelo retrovisor. Obrigada por se juntar a nós. Eu que agradeço. Foi o melhor sábado que tive em muito tempo. Marcos dirigia com tranquilidade, ocasionalmente lançando olhares para ela. Eli, tem algo que preciso te dizer. Sobre Andréia, sobre nós. O coração de Eliana acelerou. Marcos, não, por favor, me deixe falar. Nosso relacionamento não é o que parece. Começamos a sair há alguns meses, por insistência dela, principalmente. Eu estava, acho que estava simplesmente seguindo o que parecia esperado de mim. Ele fez uma pausa. Então, reencontrei você. Eliana sentiu o ar faltar. O que está tentando dizer? Que desde que te vi, de novo naquela tarde no semáforo, algo mudou. Lembrei de quem eu era antes de todas as expectativas, antes do sucesso, do dinheiro. Ele respirou fundo. E percebi que nunca me senti tão confortável, tão eu mesmo, quanto nos momentos que passamos juntos nestas últimas semanas. Um silêncio pesado se instalou no carro. Eliana olhou pela janela tentando organizar seus pensamentos. Você ainda está com ela, constatou finalmente. Tecnicamente sim, mas depois da discussão sobre o evento, estamos reavaliando. Ela percebeu meus sentimentos por você, mesmo antes que eu os admitisse para mim mesmo. Marcos, eu não posso... Não podemos... Eliana hesitou. Temos vidas muito diferentes. Agora. E tenho Pedro para pensar. Não posso simplesmente me deixar levar por algo que pode não dar certo. Entendo isso, ele respondeu suavemente. Só estou pedindo que não feche completamente essa porta. Que considere a possibilidade de que talvez nossos caminhos tenham se cruzado novamente por uma razão. Quando chegaram ao prédio de Eliana, Marcos ajudou a carregar Pedro, adormecido, até o apartamento. Colocaram-no na cama com cuidado para não acordá-lo e saíram para o pequeno corredor. Obrigada novamente pelo dia, disse ela, mantendo a voz baixa. Pedro adorou sua companhia. O sentimento é recíproco. Marcos ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse suas próximas palavras. Vou resolver minha situação com Andréia, de um jeito ou de outro. Não é justo com ninguém continuar assim. Antes que Eliana pudesse responder, ele se inclinou e beijou suavemente sua bochecha, deixando-a com um turbilhão de emoções enquanto o observava partir. Na semana seguinte, Eliana mergulhou no trabalho com intensidade redobrada. A conversa com Marcos ressoava em sua mente, mas ela se recusava a alimentar esperanças. Ele pertencia a um mundo diferente, com expectativas e pressões que ela mal podia imaginar. E por mais que a química entre eles fosse inegável, por mais que Pedro tivesse se conectado instantaneamente com ele, a realidade era mais complexa do que um dia perfeito no parque. Na quarta-feira, algo estranho aconteceu. Uma das cafeterias, que havia fechado o contrato recentemente, ligou cancelando o pedido, alegando que havia encontrado outro fornecedor. Horas depois, a segunda cafeteria também cancelou, com uma desculpa vaga sobre reestruturação de cardápio. Isso é muito suspeito, comentou Júlia, enquanto ajudava Eliana a reorganizar a produção após os cancelamentos. As duas, no mesmo dia. Pode ser coincidência, respondeu Eliana, tentando manter o otimismo.
Ainda temos os clientes originais e os novos contratos para eventos. Mas na manhã seguinte, o golpe mais duro. Carlos, seu primeiro cliente, ligou pessoalmente. Eliana, estou com um problema. Sua voz soava genuinamente perturbada. Recebi uma visita da fiscalização sanitária ontem. Aparentemente houve uma denúncia anônima sobre nossos fornecedores. O estômago de Eliana afundou. E? Eles querem verificar as licenças de todos os produtores. Sei que você ainda está em processo de regularização da Delícias da Vovó. Era verdade. Embora Eliana estivesse seguindo todos os protocolos de higiene e qualidade, a formalização completa do negócio, com todas as licenças e alvarás, ainda estava em andamento. Um processo burocrático que levava tempo e dinheiro. Quanto tempo tenho para providenciar tudo? Perguntou, calculando mentalmente os custos e prazos. Esse é o problema. Eles deram um prazo de 48 horas para a apresentação dos documentos, ou teremos que suspender a comercialização dos produtos. Carlos parecia genuinamente consternado. Eliana, sinto muito. Você sabe que adoro trabalhar com você, mas não posso arriscar o fechamento da cafeteria. Após desligar, Eliana sentou-se atordoada. Não era coincidência. 3 cancelamentos em sequência, uma fiscalização repentina após meses operando sem problemas. Alguém estava deliberadamente sabotando seu negócio. Andréia, murmurou. A certeza crescendo em seu peito. Ligou para Marcos, mas caiu na caixa postal. Deixou uma mensagem breve, pedindo que ele retornasse assim que possível. Em seguida, ligou para Vera. Temos um problema sério, explicou, relatando os acontecimentos. Essa mulher é o demônio. Vera não conteve a indignação. Mas por que agora? Por que não antes? O parque, respondeu Eliana, as peças se encaixando. Ela deve ter descoberto que passamos o sábado juntos. Talvez alguém tenha visto e contado, ou o sobrinho de Marcos mencionou. E o que você vai fazer? Essa era a questão que martelava em sua mente. A regulamentação completa do negócio levaria semanas, talvez meses. Não tinha tempo nem recursos para acelerar tudo em 48 horas. Não sei ainda, mas não vou desistir. Passou o restante do dia pesquisando possibilidades, consultando sites de órgãos reguladores, verificando o que poderia ser feito em caráter emergencial. Quando o telefone tocou no final da tarde, atendeu esperando que fosse Marcos, mas era um número desconhecido. Eliana Souza, aqui é Roberto Tanaka. Ela lembrou-se imediatamente, o sócio de Marcos que a abordara no coquetel, elogiando seus produtos. Sr. Tanaka, como posso ajudá-lo? Na verdade, acho que posso ajudá-la. Havia algo na voz dele que sugeria conhecimento dos recentes problemas. Recebi uma ligação interessante hoje, de uma funcionária da vigilância sanitária. Aparentemente houve uma denúncia contra seu estabelecimento. Eliana congelou. Como sabe disso? Digamos que tenho contatos em vários departamentos da prefeitura. E também digamos que reconheço uma tentativa de sabotagem quando vejo uma. Ele fez uma pausa. Marcos não sabe que estou ligando. De fato, ele está viajando desde ontem, resolvendo questões de um novo empreendimento. Isso explicava por que não retornar a sua ligação. Sr. Tanaka, desculpe, mas não entendo por que está se envolvendo nisso. 2 motivos. Primeiro, gostei genuinamente dos seus produtos. Minha esposa já encomendou para o aniversário da nossa filha, lembra? Segundo, bem, conheço Marcos há muitos anos. Nunca o vi tão diferente quanto desde que reencontrou você. Diferente? Mais leve, mais parecido com o jovem que conheci quando iniciamos nossos negócios, antes que o sucesso trouxesse certo cinismo. Roberto parecia escolher as palavras com cuidado. Quanto a Andréia, sempre achei que era mais interessada na posição de esposa de empresário bem-sucedido do que no próprio Marcos. Eliana sentiu uma mistura confusa de emoções. Surpresa pela franqueza de Roberto, gratidão pela ajuda inesperada, mas também desconforto por estar discutindo a vida pessoal de Marcos com um estranho. O que sugere que eu faça? Perguntou. Finalmente. Já estou cuidando da denúncia. Tenho amigos no departamento que podem
redirecionar o processo para análise mais detalhada, o que comprará tempo. Enquanto isso, preciso que você consiga algumas licenças preliminares. Ele detalhou exatamente o que era necessário, quais departamentos procurar, que documentos priorizar. Em 48 horas, Eliana tinha o suficiente para satisfazer as exigências mais imediatas, pelo menos temporariamente. Carlos ficou aliviado quando ela apresentou os documentos preliminares. Isso deve ser suficiente por enquanto. Honestamente, Eliana, nunca vi uma fiscalização tão direcionada e repentina. Normalmente há avisos, prazos mais razoáveis. O importante é que resolvemos, respondeu ela, preferindo não entrar em detalhes. Quanto às outras 2 cafeterias que haviam cancelado, Eliana decidiu não insistir. Se Andréia estava por trás, provavelmente havia dito algo para prejudicar sua reputação. Melhor focar nos clientes que permaneciam fiéis e nos novos que surgiam por recomendação genuína. No domingo à noite, quando Pedro já estava dormindo, a campainha tocou. Eliana abriu a porta, surpresa ao encontrar Marcos no corredor. Acabei de voltar de viagem, explicou ele. Roberto me contou o que aconteceu, o que Andréia fez. Entre, convidou Eliana, notando que ele parecia cansado, os ombros tensos. Nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. Marcos sentou-se no pequeno sofá da sala, passando as mãos pelo rosto. Usar contatos profissionais para sabotar seu negócio, isso é imperdoável. Como descobriu que foi ela? Confrontei-a, diretamente quando Roberto me contou. Ela não negou. Ele levantou o olhar encontrando os olhos de Eliana. Terminamos, definitivamente. Houve um momento de silêncio enquanto Eliana absorvia a informação. Sinto muito, disse finalmente, embora não tivesse certeza se realmente sentia. Eu não. Marcos sorriu levemente. Na verdade, foi libertador. Andréia representava um tipo de vida que achei que deveria ter. Relações baseadas em status, aparências, conexões estratégicas. Mas não é quem eu sou, nunca foi. Eliana. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância segura. E quem você é, Marcos? O garoto que cresceu correndo pelos quintais do bairro, sonhando em construir coisas que durassem, que fizessem diferença. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento. Tive sucesso material mais do que imaginava possível, mas em algum momento perdi de vista o que realmente importava. E o que importa? Autenticidade, conexões reais. Marcos inclinou-se ligeiramente em sua direção. O que sinto quando estou com você e com Pedro? Como se, de alguma forma, estivesse voltando para casa. O coração de Eliana acelerou, mas a razão ainda sussurrava cautela. Marcos, não podemos simplesmente ignorar nossas diferenças. Seu mundo e o meu não são tão diferentes quanto parecem, ele completou. Ambos construímos algo do zero. Você com suas receitas, sua determinação como mãe. Eu com meus empreendimentos. A diferença é que você nunca perdeu de vista o que realmente importa. Ele tomou as mãos dela entre as suas, um gesto tão simples e tão cheio de significado. Não estou pedindo respostas ou decisões agora. Só quero uma chance. Uma chance de mostrar que podemos construir algo juntos, no nosso próprio ritmo, nos nossos termos. Eliana observou suas mãos unidas, sentindo o calor, a conexão que ia além do físico. Pensou em Pedro, em como ele instantaneamente se conectara com Marcos no parque. Pensou nas semanas de reencontro, nas conversas, no apoio genuíno ao seu negócio. Um passo de cada vez, respondeu finalmente. É tudo o que posso prometer agora. Para Marcos, era suficiente. Aquele momento, sentados juntos no pequeno sofá de um apartamento simples, valia mais do que todos os coquetéis e eventos de luxo que já frequentara. Um passo de cada vez, concordou, com um sorriso que iluminava seus olhos. Os meses seguintes trouxeram transformações significativas. Delícias da Vovó prosperava, agora com produção diversificada, e uma pequena equipe que permitia a Eliana dedicar parte de seu tempo ao projeto do complexo multiuso com Marcos. A relação deles estabeleceu-se em uma rotina natural. Pedro e Eliana passavam cada vez mais tempo na casa de Marcos,
fins de semana inteiros, noites durante a semana, sem que tivessem formalizado uma mudança. Você já percebeu que metade das nossas coisas está na casa dele? Observou Vera. O guarda-roupa do Pedro está praticamente vazio. Estamos em uma espécie de mudança gradual não oficial, admitiu Eliana. E o que te impede de tornar oficial? Eliana refletiu. Medo de abrir mão da minha independência, do espaço que construí sozinha. Independência não é definida pelo endereço onde você mora, respondeu Vera sabiamente. É definida pelas escolhas que você faz, pela força interior que desenvolveu. Aquela noite, Eliana abordou o assunto com Marcos. Acho que estamos em um limbo desnecessário. Praticamente já moramos aqui, mas mantemos o apartamento como rede de segurança. Respirou fundo. Talvez seja a hora de oficializar isso. Está falando sério? O rosto dele iluminou-se. Sim, mas tenho algumas condições. Quero contribuir financeiramente, mesmo que não igualmente. Pedro mantém sua rotina habitual. E precisamos ter conversas claras sobre nossos papéis, especialmente em relação a ele. Concordo completamente, respondeu Marcos. Quero que formemos uma família de verdade, respeitando totalmente seu papel como mãe. A mudança aconteceu gradualmente. Móveis significativos para Eliana e Pedro foram incorporados à decoração, e Marcos adaptou espaços para acomodá-los adequadamente. O apartamento foi mantido como um símbolo de independência que lentamente perdia seu significado emocional. A nova rotina consolidou-se com naturalidade, e Pedro floresceu com a estabilidade da nova estrutura familiar. Ele pediu para me chamar de pai, comentou Marcos certa noite, visivelmente emocionado. Respondi que me sentiria honrado, mas que precisávamos conversar com você primeiro. Na manhã seguinte, conversaram francamente com Pedro, explicando que Marcos não substituía o pai biológico, mas construía uma relação própria e importante. Então, posso chamar você de pai? Perguntou Pedro diretamente. Se for o que você quiser, para mim seria uma honra, respondeu Marcos. Quero sim. Você faz coisas de pai. E me sinto feliz quando estamos juntos. A simplicidade da explicação capturava uma verdade essencial. Paternidade era presença, cuidado e amor demonstrado diariamente. Profissionalmente, Eliana continuava dividindo-se entre delícias da vovó e o projeto do complexo multiuso que avançava rapidamente. Durante uma visita ao canteiro de obras, Roberto surpreendeu-a com uma proposta. Queremos que você lidere o comitê gestor do mercado das tradições. Sua experiência como produtora artesanal é exatamente o que precisamos. Apesar das dúvidas iniciais sobre suas qualificações formais e os possíveis comentários sobre seu relacionamento com Marcos, Eliana aceitou o desafio. Vou aceitar, mas quero ser avaliada formalmente após 6 meses por uma comissão independente. Se não estiver desempenhando bem, quero saber. Com a proximidade da inauguração, as responsabilidades de ambos aumentaram. Foi nesse período intenso que Eliana descobriu estar grávida. Uma notícia inesperada que a encheu de emoções contraditórias. Como vou contar a Marcos? Perguntou a Vera. E a Pedro? E se ele achar que é cedo demais? Sei, Marcos vai ficar extasiado, respondeu Vera com convicção. Ele adora Pedro e sempre fala sobre como vocês formam uma família. Naquela noite, após um jantar especial preparado para a ocasião, Eliana revelou a notícia. Estou grávida. Marcos. O rosto dele transformou-se numa expressão de pura alegria. É a melhor notícia que poderia receber. Um bebê, Eli. Nosso bebê. A reação de Pedro na manhã seguinte foi igualmente positiva, especialmente depois que Marcos ressaltou como seria importante seu papel de irmão mais velho. Vou ser o melhor irmão do mundo. Vou ensinar tudo sobre planetas e dinossauros. Gravidez, em vez de dificultar seu trabalho, trouxe uma recepção ainda mais calorosa dos produtores artesanais com quem trabalhava. Você se tornou um símbolo para nós, comentou uma artesã. Mostra que é possível construir algo do zero, mesmo começando em condições difíceis. A inauguração do complexo multiuso,
Ocorreu quando Eliana estava no 6º mês de gravidez. O mercado das tradições foi um sucesso imediato, recebendo elogios da crítica e entusiasmo do público. Para Eliana, ver pequenos produtores valorizados e celebrados confirmava que estava no caminho certo. Você fez isso acontecer, disse Marcos, enquanto caminhavam pelo espaço na noite de abertura. Transformou um conceito em algo que impacta positivamente dezenas de famílias. Nós fizemos isso acontecer, corrigiu ela. Todos nós. 3 meses depois nasceu Célia, nome escolhido em homenagem à avó de Eliana. No hospital, com Pedro maravilhado observando a irmã recém-nascida e Marcos segurando sua mão, Eliana sentiu uma completude que jamais imaginara possível. Obrigada por ter parado naquele semáforo, sussurrou para Marcos. Por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. Nós dois sabemos que foi você quem fez a maior parte do trabalho, respondeu ele beijando sua testa. Tanto com as balas quanto com essa família maravilhosa. 3 anos depois, Delícias da Vovó tornou-se uma marca reconhecida regionalmente, mantendo a qualidade artesanal sob a gerência de Júlia, filha de Vera. O mercado das tradições expandiu para 2 outras cidades, sempre com Eliana coordenando o programa e selecionando pessoalmente cada produtor. Em uma tarde ensolarada, enquanto observavam Pedro, agora com 11 anos, ensinando a pequena Célia a fazer bolinhas de sabão no jardim, Marcos abraçou Eliana pelas costas. Você já imaginou, naquela tarde no semáforo, que estaríamos aqui, hoje? Ela sorriu recostando-se nele. Nem em meus sonhos mais otimistas. Sabe o que mais gosto em nós? Perguntou ele. Que nunca esquecemos de onde viemos, que ainda somos aquelas crianças que compartilhavam balas de coco no quintal da sua avó. Eliana contemplou o longo caminho percorrido, das balas vendidas por desespero ao negócio próspero, do reencontro casual a uma família construída com amor e respeito mútuos. Compreendeu finalmente que aceitar ajuda não significava perder independência e que as conexões verdadeiras multiplicavam forças em vez de diminuí-las. O mais importante, murmurou, observando seus filhos brincarem, é que descobri que alguns encontros acontecem na hora certa, mesmo quando parecem inusitados ou improváveis. Como uma mulher vendendo balas de coco no semáforo, completou Marcos. E um homem que reconheceu não apenas as balas, mas a pessoa por trás delas, concluiu Eliana, virando-se para beijá-lo, grata pelo destino que os reuniu novamente, transformando desespero em esperança e uma história de sobrevivência em uma jornada de amor e realização. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.